Louvado seja o santo nome de Jesus. Já são 22 horas e 47 minutos e estamos aqui na Rádio Tabocas FM, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos uma linda reflexão da palavra de Cristo nesta noite. Você que está me ouvindo aí, você que está aí com sua Bíblia, você que está em casa, medite neste versículo, nessa mensagem que o próprio Deus nos concedeu nessa noite. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e o versículo 45. O versículo 45 e o versículo 46 diz assim: E desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja o santo nome de Jesus. Nessa reflexão de hoje vamos falar do propósito de Cristo, o propósito de Jesus na sua morte, na sua trajetória para o Calvário, na sua trajetória para a crucificação. E o texto começa a falar sobre a hora sexta. Antes de falarmos do versículo, vamos ver que a história fala sobre que Jesus estava na cruz. Primeiro vamos entender que o propósito de Cristo foi dar sua própria vida por mim e por você. Deus deu para Jesus uma missão. E essa missão que Deus deu foi salvar a minha vida e salvar a tua vida. O propósito de Jesus foi ficar no teu lugar e no meu lugar como culpado. Jesus entrou como culpado no tribunal de Deus. Eu saí de cena, você saiu de cena, e sabe quem foi que entrou de cena? O próprio Jesus entrou em cena, porque nós éramos para ser morto. Todo o castigo, toda a pena era para ser para mim e era para ser para você. Mas o próprio Jesus, ele teve essa missão: sacrificar sua própria vida, passar por humilhação, passar por desprezo, passar por tantas das coisas, abandono, rejeição. E veja que Jesus só fazia o bem. Jesus não andava pela cidade de Jerusalém. Jesus não andava fazendo mal. Jesus andava fazendo bem. Mas mesmo assim, fazendo bem, Jesus provou o desprezo. Jesus suportou
suportou a humilhação. Jesus suportou o enfrentamento dos judeus, dos fariseus, dos rabinos, que forçava muitas vezes os judeus, a querer a cumprir a lei, viver só pela lei, tanto que Jesus foi perseguido por isso. Jesus foi perseguido pelo seu próprio povo. O povo que Jesus ia dar sua vida foram aqueles que começaram a perseguir, começaram a querer parar Jesus. Então veja aonde Jesus chegou para ele cumprir um propósito. E nesta noite vamos refletir sobre o propósito. Assim como Jesus ele tinha um propósito e não desistiu, você também. Você tem um propósito e você também não vai desistir. Você não pode desistir. Louvado seja o santo nome de Jesus. E eu quero dizer para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM, as lutas vêm para querer nos abater. As lutas vêm para que o seu objetivo, aquilo que você quer, venha parar, que você venha olhar para trás, porque foi assim com Jesus. Se Jesus fosse olhar pelos obstáculos, o seu propósito não tinha sido cumprido. Assim somos nós. Passamos por situação difícil e temos que prosseguir. Mas nesses 2 versículos que acabamos de ler, o versículo 45 está falando, no começo da sua narrativa, fala que desde a hora sexta. Aqui, quando se fala da hora sexta, está se falando ao meio-dia. E quando se fala da hora nona, está se falando às 3 horas da tarde. E no versículo fala que quando Jesus ele foi colocado em sua crucificação na cruz, era 3 horas, aliás, era meio-dia até as 3 horas da tarde. E aqui o texto fala sobre trevas. Houve treva naquele momento. Aqui Mateus escreve dizendo que houve treva na terra. Mas esse sentido aqui de treva nesse texto está falando sobre a luta ou o luto que ia ter. Porque era a véspera da Páscoa, pois a Páscoa era no sábado e Jesus, ele foi crucificado na sexta. Então era de costume, na crucificação romana, na cruz, nos prisioneiros, as pessoas que eram aprisionadas, acusadas e eram crucificadas, as pessoas era colocado afastado fora do templo ou longe do templo, porque era na sexta-feira, como de costume, que as pessoas que eram acusadas eram crucificadas ali na cruz, na sexta-feira. E ao amanhecer da sexta-feira, ali acabava a crucificação daquelas pessoas que estavam ali na cruz. Por isso que aqui fala sobre o luto. E quando fala sobre luto, ou fala sobre treva, sobre a terra, fala também que o profeta Amós falou no capítulo 8 e o versículo 9 e 10, falou que ia haver luto
Louvado seja o santo nome de Jesus. Ia haver um luto. Ia haver um luto porque o único filho foi entregue. E esse único filho que foi entregue, que se fala lá no capítulo 8 de Amós, e o versículo 9 e 10, foi se relatando o próprio Jesus. Foi uma profecia do profeta Amós, falando sobre a vinda do Messias. É um versículo messiânico, falando que se fala sobre a vinda do Messias. E no versículo 45, fala que Jesus, adiante, fala que Jesus clamou. Jesus clamou, e clamou em alta voz. E aqui, quando se fala que Jesus clamou em alta voz, aqui fala que Jesus falou uma palavra. E essa palavra, Eli Sabatamim, essa palavra aqui no texto aqui de Mateus, essa palavra era uma palavra hebraica. Jesus aqui falou hebraico, mas no livro de Marcos, Marcos escreveu que Jesus falou em aramaico. É certo que Jesus falava aramaico, Jesus falava em hebraico e Jesus também falava no latim. Louvado seja o santo nome de Jesus. E aqui na narração do texto, existia essa variante, que era o hebraico e o grego. E no versículo 45, ainda adiante, ainda fala que Jesus, ele clamou. Jesus clamou, Jesus falou, Jesus se relatou do abandono, ou talvez Jesus sentiu a solidão. No versículo 45. E no versículo 46, fala que Jesus, ele quando começou a clamar, ele clamou por Elias. Ele chamou por Elias. E aqui, quando se fala esse texto de Elias, os judeus, ele tinha uma cabeça confusa de achar que Elias estava vivo, por conta que Elias foi arrebatado. Então, muitos judeus no século I esperavam pela vinda do profeta Elias. Então, quando Jesus começou a clamar, os judeus confundiram, achando que Jesus estava falando ou chamando sobre Elias. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então, meus queridos ouvintes da Rádio Tabocas FM, esses são os dois versículos que rapidamente nós vamos explicar, mas o tema que vamos abordar nesta noite de sábado, aqui na Rádio Tabocas FM, no programa Brasil com Cristo, é o propósito de Cristo. Cristo teve um propósito. E o primeiro propósito, nós já falamos. O primeiro propósito que Jesus teve na sua ida à crucificação foi dar sua própria vida por mim e por você. Jesus veio ao mundo para ser o Salvador. Jesus veio ao mundo para dar oportunidade. Jesus veio ao mundo para lhe dar uma chance. Jesus veio ao mundo para mostrar que ninguém estava perdido. Que aquele que estivesse condenado, Jesus ia dar a sua própria vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. Porque nós estávamos condenados à morte. Não havia mais chance, não havia mais esperança. Mas Jesus, Ele é a esperança.
E eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, na Rádio Tabocas FM, no programa Brasil com Cristo, Jesus é a tua esperança. Jesus é aquele que vai te dar a vitória. Jesus é a tua salvação. Jesus ainda não parou de salvar, não. Jesus ainda continua salvando. O propósito da salvação iniciou quando Jesus subiu naquela cruz, mas não parou. Porque o propósito da salvação só vai parar quando Jesus voltar e vier arrebatar a igreja. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então aproveite a oportunidade. Quando alguém for pregar para você e falar de Jesus, abre teu coração, abre a tua alma, abre o teu ser e deixa Jesus morar dentro de ti. Deixa Jesus fazer algo na tua vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. Ele tem algo para fazer em tua vida. Quando alguém chegar perto de você para falar de Cristo, dê ouvido, porque o propósito da salvação ainda continua. A oportunidade da salvação ainda continua. Ainda existe a oportunidade da salvação. A oportunidade da salvação ainda está aqui. Louvado seja. Mas um dia essas portas, que se chama a oportunidade, vai se fechar. Porque o propósito de Cristo foi dar oportunidade para mim e para você, para nós sermos salvo em Cristo Jesus. E o segundo ponto que nós podemos ver nessa caminhada de Cristo na cruz é que Jesus Cristo, com o seu propósito, ele não desistiu na sua agonia, nas suas provações. Jesus teve agonia naquela cruz. Jesus estava naquela cruz, mas psicologicamente Jesus estava triste. Jesus estava agoniado em sua alma. Jesus estava ali pensando, aleluia, Jesus estava ali pagando um alto preço. Por isso que a coisa mais importante que você pode receber é a salvação, porque a salvação foi, aleluia, preço de sangue. Alguns historiadores até dizem que Jesus suou sangue. Jesus estava ali há vários dias sem se alimentar, sem tomar água, ali oprimido pelos soldados romanos, oprimido pelos líderes judaicos, pelos fariseus, pelos rabinos, pelo povo, o próprio povo que Jesus chegou e Jesus fez o milagre, Jesus batizou, Jesus renovou e salvou. Essas próprias pessoas foram que gritaram: crucifica Jesus. A alma de Jesus estava aflita. A alma de Jesus estava numa situação difícil. A alma de Jesus estava na sua agonia. A sua alma estava triste. Mas Jesus sabia que era um propósito. Ele estava passando por esse caminho, mas ele sabia que era um propósito. Ele sabia que Deus tinha um propósito. Ele sabia que tinha uma missão. E ele não poderia, aliás, jamais desistir ou voltar atrás. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM. Deus, ele tem um propósito nisso que você está passando. Deus, ele tem um propósito nas lágrimas. Deus, ele tem um propósito nessa tribulação que você está passando, nesse caminho tão árduo que você está passando. Deus, ele tem um propósito.
Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você não pode olhar para trás. Você não pode desistir. Porque Jesus, Ele tem um propósito na tua vida. Jesus, Ele tem um propósito no teu viver. E às vezes a situação não está favorável. E quando a situação não está favorável, sabe o que acontece? O primeiro pensamento que vem é de desistir. É que as coisas não vão para frente. Louvado seja o santo nome de Jesus. Imagine Jesus ali naquela cruz, olhando para aquelas pessoas, olhando para aquela mulher, olhando para aquele homem, aquele aleijado que Jesus fez o milagre, aquele cego que Jesus deu a vista, aquela mulher que a sua filha estava endemoniada, aquele homem que a sua filha estava doente. E de repente todas aquelas pessoas que receberam a bênção de Jesus estavam ali gritando: crucifica. Ou estava ali assistindo Jesus naquela cruz, na sua agonia. Jesus estava tão agoniado. Jesus estava sofrendo tanto, não só psicologicamente, mas também fisicamente e possamos dizer espiritualmente, que Jesus estava sem força. Mas Jesus, ele sabia que tudo isso era um propósito. Ele tem um propósito na tua vida. Tu não vai morrer nessa situação. Tu não vai morrer nessa situação que está passando. Jesus, ele tem um propósito no teu viver. E o terceiro ponto que nós podemos ver nessa caminhada de Cristo, nesse propósito de Cristo na cruz, é que Jesus, ele tinha tudo para desistir. Jesus, ele tinha a maior razão para não dar a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava dando a sua vida pela humanidade que estava sendo culpada. Uma humanidade que estava em pecado, rebelde. Porque nós, seres humanos, somos ingratos. Temos uma ingratidão grande. Muitas das vezes não somos gratos com Deus, não somos gratos com Jesus. E Jesus, olhando para a atitude daquelas pessoas que diziam: crucifica, crucifica. Jesus, ele podia ter desistido. Jesus, ele podia ter descido daquela cruz, mas ele não desceu. Ele tinha propósito, ele tinha missão, e a missão foi dada por Deus a Jesus. Se Jesus fosse olhar para mim, se Jesus fosse olhar para você, se Jesus fosse olhar para aqueles que gritavam crucifique, Jesus tinha descido daquela cruz e Jesus tinha desistido com toda razão. Porque nós éramos culpados. Porque nós estávamos na posição de culpado. Mas louvado seja o santo nome de Jesus. Mas Jesus tinha propósito. Jesus, ele tinha uma missão. E essa missão que Jesus tinha era dar a vida por mim e por você, era salvar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Tapocas FM, do programa Brasil com Cristo. Jesus, ele tem uma missão. Você tem uma missão aqui na terra. Deus deu a você a missão e você não pode desistir. Você não pode olhar para nada.
Porque se você olhar para as pessoas, você vai desistir. Se você olhar para o dia a dia, você vai desistir. Se você olhar para a dificuldade, você vai desistir. Se você olhar para o relógio humano, você vai desistir. Se você olhar para esta vida, você vai desistir. Mas se você olhar para Cristo, você vai prosseguir. Você vai prosseguir. Se você olhar para Cristo, você vai prosseguir. Porque Cristo, aleluia, é a tua força. Você tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito na tua vida. E você tem um propósito aqui. Ninguém nasceu aqui, ninguém vem ao mundo por vir, não. Aleluia, todos vieram ao mundo porque Deus, Ele tem um propósito. Agora tem aqueles que querem abraçar o propósito de Cristo e tem aqueles que querem dar as costas. Mas eu creio que você nesta noite, eu creio que você, meu querido ouvinte da Rede Bocas FM, do programa Brasil com Cristo, você quer abraçar este propósito. Você não vai desistir. Você vai persistir. Jesus persistiu e você vai persistir. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o quarto ponto nessa caminhada de Jesus é que Jesus, Ele clamou. Na sua caminhada, no seu propósito, Jesus, Ele clamou. A Bíblia diz que Jesus clamou. No versículo 45, diz que Jesus, Ele clamou, Ele falou com o Pai. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Bocas FM. Jesus se sentiu fraco, mas as suas forças foram renovadas através da oração. Através de orar a Cristo, através de Cristo falar com Deus, de Cristo falar com o Pai. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. A oração é o combustível do crente. A oração é o combustível. Você pode estar fraco, mas quando você dobra o joelho e você começa a clamar, quando você começa a falar, quando você começa, aleluia, a gritar, a clamar por Cristo, Jesus, Ele vai te ouvir. Nas provas, nas tribulações, nas dificuldades, é através da oração que nós vamos ter força. Porque o diálogo que você vai ter com Deus, o diálogo que você vai ter com Jesus, Ele vai te dar força. Ele vai te dar esperança. Ele vai te fortalecer. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então ore. No momento que você estiver passando por dificuldade, não pare de orar. Jesus orou. Jesus clamou. Não pare. Aleluia. Grite. Faça feito Jesus. Clame. Ore. Aleluia. Jesus, Ele vai te ouvir. Jesus, Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Nas provações, temos que orar. A todo momento temos que orar. Não só nas provações. Temos que orar a todo momento. A todo momento temos que estar em oração. A todo momento temos que estar clamando. A todo momento temos que estar buscando. Porque a oração é a força. A oração nos dá força, nos dá vigor, nos dá esperança. E quando a gente começa a parar de orar, chegamos ao momento de se afastar de Deus. Vamos a pouco se afastando de Deus. Vamos enfraquecendo. Não mais acreditando nas promessas. Não mais acreditando que Deus vai cumprir.
Quando a gente para de orar, olhamos para a dificuldade, olhamos para as pedradas, olhamos para as pessoas, vamos estar sempre olhando para os obstáculos da vida. Mas quando estamos orando, estamos fortalecidos. Por isso que nesta noite, meu querido ouvinte da Itabocas FM, você não pode parar de orar. Você não pode parar de clamar. Você não pode parar, aleluia, porque Jesus, aleluia, Ele tem um propósito na tua vida. E o quinto e o último propósito da caminhada de Cristo está no versículo 50. Vamos ler aqui o versículo 50 do texto. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Jesus, ele deu o grito, mas deu o grito de vitória. Jesus, quando chegou a dizer nas palavras em hebraico que Deus tinha lhe abandonado, Jesus sentiu ali a aprovação. Porque quando a gente sente a aprovação, achamos que estamos só. Quando a gente sente a aprovação, achamos que Deus não está nos vendo. Mas Ele está nos vendo. Jesus está nos vendo. Jesus é nosso refúgio. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, você não está só. Você não precisa temer nada. Só basta você crer. Só basta você se aproximar mais de Jesus. Você se aproximar mais de Deus. Porque você não está só. E aqui Jesus, ele no versículo 50, ele deu o grito de vitória. Jesus sabia que ele iria morrer, aleluia, mas iria ressuscitar. Pois aqui Jesus, ele deu o grito de vitória, entregando o seu espírito, aleluia, ao próprio Deus. Porque estava acontecendo um fim daquela crucificação. O propósito de Deus, o propósito de Cristo estava chegando ao fim. E eu quero dizer para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, você vai dar o grito de vitória. Mas primeiro, para dar o grito de vitória, tem que pagar o preço. Primeiro, para dar o grito de vitória, tem que passar pelo caminho escuro. Jesus passou pelo caminho escuro. Jesus foi crucificado. Para que antes você venha dar o grito de vitória, a sua história tem que ser iniciada por Deus. E nesta noite, Jesus, ele tem uma nova história na tua vida. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode abaixar suas armas. Aleluia. É isso que o adversário quer. Ele quer que você abaixe as armas. Ele quer que você desista. Ele quer que você pense que você não vai chegar em lugar nenhum. Jesus estava ali, mas você não acha que veio o pensamento de que Jesus não iria conseguir? Com certeza, esse pensamento queria chegar perto de Jesus. Mas Jesus, como o próprio Deus, Jesus afastou todo pensamento negativo. Porque quando nós estamos sendo provados por Deus, quando nós estamos num propósito de provação de Deus, vem o pensamento da desistência, vem o pensamento da dificuldade, para querer que o propósito não venha a ser realizado.
Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM. Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Cristo, Ele tem um propósito na tua vida. E as lutas querem te parar. As dificuldades querem te parar. A adversidade quer te parar. Os levantes da contra da tua vida querem te parar. O vento, ao contrário, quer te parar. Há tantas das coisas que acontecem é para que você pare. É para que você pare de orar. É para que você pare, aleluia, de buscar, de estar perto de Cristo. É que você pare com a sua missão, com a sua caminhada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Itabocas FM. Não pare, não pare, persista. Faça feito Jesus, persista. O maior exemplo de persistência na Bíblia se chama Jesus Cristo. Aleluia. A maior persistência, o maior modelo de quem não desistiu, de quem deu a vida, de quem foi em frente, foi Jesus. Jesus não olhou nem para a direita, Jesus não olhou para a esquerda, Jesus não olhou para trás, Jesus olhou para cima, Jesus olhou para o propósito. E nesta noite, Jesus diz para você, olhe para o propósito, olhe para o propósito que eu tenho na tua vida. Olha para o propósito que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. Tem que existir um propósito. E quando nós temos um propósito, não desistimos. Quando nós temos um propósito, ficamos no caminho. Ficamos olhando para frente. Ficamos olhando para Cristo. Aleluia. Porque você tem um propósito com Cristo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então, o momento da reflexão nesta noite é: Cristo, Ele teve um propósito e você também tem. E Ele não quer que você desista desse propósito. Guarde essa linda reflexão. Medite nessas palavras. Louvado seja o santo nome de Jesus. Amém? Vamos a um lindo louvor. E daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo.